Paz do Senhor, todos meus queridos e amados irmãos. Aqui está seu irmão Cristo Francisco, evangelista, onde são 1 da manhã, 31 minutos. Tá, irmãos? Bom, não foi possível eu realizar a live desta sexta-feira. Estou aqui nessa madrugada de sábado para falar para os irmãos acerca do amor de Jesus e falar também acerca, da doutrina de Jesus. Tá? Irmãos, eu vi aí, vendo alguma coisa aqui, eu vi o homem que se diz ser pastor, nosso irmão, que chama-se reverendo, pastor Sandro Bosa, pastor violentamente contra o nosso irmão, operador Mário Souza. Tá? Não estou aqui para defender Mário Souza, não estou aqui para defender Sandro Bosa, não estou aqui para julgar Sandro Bosa, não estou aqui para condenar Mário Souza, eu não estou aqui para condenar A, B e nem C, porque todos nós somos de Deus quando queremos ser, porque foi nos dado o livre-arbítrio. Mas eu já tinha avisado para o nosso irmão Mário Souza, que o nosso irmão, glória a Deus, Sandro Bosa, ele é misto. Ele tem duas personalidades numa só. Eu não vou dizer que ele é um bipolar, mas pela sua enfermidade espiritual, ele está sendo um bipolar. Bipolar, com todo respeito. Porque uma hora ele prega a sã doutrina, outra hora ele prega doutrina mista. Que a mulher pode usar calça comprida, que a mulher pode usar batom, que a mulher pode usar isso e aquilo. Tá? Eu não aceito de jeito nenhum um casal que vive em concordância. Eu não aceito de jeito nenhum. Não aceito, eu não sou machista. Tá? Sou um homem de Deus. Se a sua esposa não quer ouvir o seu esposo, eles não vão viver felizes. Nunca. E nem provém de Deus isso. Tá? Se sua esposa desconfia do seu esposo, também não viver feliz. Não vão viver feliz e não vive feliz. Tá? Não vive feliz. Mas não dá o direito também dele se separar dela e ir embora, pedir a carta de divórcio. Pode até acontecer a carta de divórcio, mas nunca mais ele terá direito de casar com outra mulher. Porque se ele casar com outra mulher, ainda que ela seja uma serva de Deus, vai se transformar em uma adúltera. E ela também, se o seu marido traiu ela e ela não perdoou o seu marido, ela também se encaixa na mesma palavra, ela vai ser repudiada e adúltera, porque não perdoou, também não tem perdão de Deus, o mesmo julgo estar com ela. Tá? Agora, quando o homem traz sua esposa ou a sua esposa traz o seu marido, que ela volta arrependida e pede perdão, e ele se perdoa, e nunca mais acontece esse delito, e vão servir a Deus com sinceridade, eles são servos do Senhor. E se o homem foi e não voltou, não pediu perdão, não se arrependeu, e lá na frente casou com outra mulher, ela está livre pela lei de Deus e pela lei dos homens também, para casar com outro homem e viver sua vida feliz. Mas se ela quebra a aliança, ela é quem vai ficar
agora noiva com Jesus para sempre, se ela quiser ganhar a salvação. Esquecer de homem. Mas não viver também, com todo respeito, se masturbando, desejando os homens a lei, e assim é vice-versa. Tá? O pastor Sandro Bros bota umas colocações aí, que ele atinge a doutrina. Ele atinge o missionário Davi Miranda, o saudoso Davi Miranda, um homem de doutrina, que eu conheci desde jovem, um homem de oração. Ainda hoje eu sinto saudade da sua voz que bramava, a sua voz de baluarte, de trombeta, um homem de Deus. O Ministério Deus e Amor, por a renovação que houve nele hoje, né? Que colocaram modernidade através do neto de Davi Miranda, que não foi ele, que ele não está mais aqui para defender, né? Somente Deus está vendo tudo, tá? Colocando igreja de preto, jogando jogo de luz, aceitando várias coisas no qual não é compatível com o Espírito Santo de Deus, tá? Esse sim não está correto. Mas quem sou eu? Né? Mas sim que eu tinha avisado o cooperador Mauro Souza, até que ele me convidou para que eu entrasse nessa live, que ele chamou, até que o nosso irmão chama César, acho que é Chama Viva, chamou para nós participar dessa live, que o reverendo Sandro Bros estava. Ele não é reverendo de nada. Ele não é reverendo de nada, né? E essa igreja que ele congrega, de 20 e tantas mil pessoas, né? E os canais que ele tinha de bilhões e milhões de pessoas, milhões, né? Que eram seguidores dele, nunca apareceu, né? Ele se domina a ser muita coisa, e na realidade ele não está sendo nada, porque está deixando a soberba, o orgulho e a sua ignorância, a sua lascívia, a sua iniquidade levar ele a lugar mau. Tá? Mas não é isso que eu venho falar. Estou aqui, irmãos, aleluia, deixando para os irmãos que eu não pude estar na live diante de noite. Eu creio que Deus, o Senhor fala comigo. O Senhor fala comigo. Eu sei quando o Senhor quer que eu faça uma live. Eu sei. Não foi possível eu fazer essa live. Agora tinha mais coisas, tem até mais coisas mais importantes que eu deveria estar fazendo, como fiz, né? Tem atitudes que temos que tomar. O homem de Deus é sim, sim, ou não, não. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Eu tenho 30 anos que luto para defender a doutrina de Jesus, a doutrina da porta estreita, né? A doutrina da santificação, não a sã doutrina, porque tem muitos aí que estão contra a sã doutrina porque não conhecem, porque eles não sabem fazer a dimensão da sã doutrina com o mundanismo. Irmão, se a Bíblia diz que há um caminho, uma porta larga e espaçosa que conduz à perdição, essa porta, claro que é aquela porta que é assim: vem do jeito que estás e fica do jeito que estás. E para se ver Jesus não é assim. Se você for chamado para Jesus para ser uma nova criatura, você vai mudar no corpo, no espírito e na alma. Você também não vai conseguir, você não pode julgar seu irmão e nem colocar em lei de opressor. Como lei de opressor? Tem irmãos que tiveram seus casamentos frustrados, porque vice-versa, ou o homem ou a mulher foi e não voltou mais para pedir perdão, né? Ou então a mulher brigou com seu marido brigou com sua esposa e jogou a aliança fora e não quis mais ele, ou ele jogou fora e não quis mais ela, e lá na frente ele casa com outra. Veja bem, é 2 adultos. Agora são 2 adultos, tá? Não tem mais casamento pelos 2. Se eles quiserem ganhar a salvação, eles vão lutar agora contra a carne, porque a carne deseja ser carne. Eu duvido que uma mulher nova e um homem novo vai viver sem um relacionamento amoroso. E se viver, para ninguém ver, é nas escondidas fazendo relacionamento amoroso. Muitas vezes, usando até o seu corpo, ou escondido, na calada da noite,
dos homens, mas de Deus, eles não conseguem se esconder, né? Como diz Paulo, Paulo diz, cede viver se abrasando, né? E se case. Em várias palavras escritas pelo apóstolo Paulo, né? Ele narra, tem umas palavras que ele narra que não é lícito o homem casar assim, desse jeito. Mas depois ele volta atrás e diz sim que é melhor que se case do que viver se abrasando, se, né, adulterando e prostituindo, que não agrada a Deus. Tá? Veja bem. Então, irmãos, glória a Deus. Eu creio que essa live não foi feita ontem à noite, porque não foi permissão de Deus. Não foi permissão, não era permissão de eu fazer nessa live, nessa noite. Então, se eu vou transferir para outro dia, eu não sei se é para amanhã, eu não sei se é para depois, tudo eu vou pela direção de Deus. Por isso que eu estou aqui, nesta madrugada. Ontem era um dia que eu tinha que celebrar até a ceia, e não celebrei também. Vou ver se eu consigo celebrar a ceia amanhã, hoje, esse dia de sábado, ou então amanhã, se assim for a vontade de Deus. Tá? Porque tudo é com ordem de decência. E as pessoas, para cear, têm que estar preparado. A ceia tem que ser uma ceia santa. Não se toca no corpo de Cristo, nem no sangue de Cristo, sem estar preparado. Não se dá ceia a pessoas que estão amaziadas, não se batiza pessoas que não está preparado, e pessoas só podem tomar ceia depois que desce as águas, sepultar os pecados, e se arrepende de verdade, e foi convocado por Jesus para servir a ele. Tá? Veja bem. As pessoas falam, algumas pessoas me interrogou aqui, porque eu preguei, e falei que Paulo tinha sido profeta e apóstolo. Paulo foi profeta e apóstolo. Por quê? Porque se Paulo não foi profeta e nem apóstolo, né? Paulo foi apóstolo, né? Porque ele veio do apóstolo católico, apostólico romano. Já era apóstolo. O grande Deus não tirou, o Jesus não tirou o cargo dele de apóstolo. Porque até aí ele estava perseguindo o povo de Deus pela sua inocência, que ele defendia a lei, como se estivesse defendendo Deus, e defendia Deus mesmo de verdade, pela sua inocência. Mas quando ele conheceu Jesus, Jesus não tirou o cargo dele de apóstolo. Eu creio que lá também ele era profeta, e também não foi tirado o cargo dele de profeta. Então, se Paulo foi tirado o cargo de profeta, não existe mais profeta. Mas eu, como homem de Deus na porta da graça, eu creio que existe profeta. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, quando estão em comunhão, preparado, existem dois meios de ser profeta. Veja bem, Deus usa no dom da profecia, e Deus também usa o homem no dom da palavra. Como assim? Da palavra profética. Como? Ele determina em nome de Jesus, é uma profecia. Ele determina em nome de Jesus e acontece porque ele tem credibilidade com Deus e acontece, a profecia se cumpre, tá? E quando Deus usa ele tomado pelo Espírito, cheio de unção, de graça e virtude, amém? O Espírito Santo de Deus falando na boca dele, irmão, vai se cumprir, porque foi Deus que falou. Agora, quando não se cumpre, é espírito de engano. A pessoa não está na presença de Deus, tá? Eu sou valente, irmão, de espírito, sou valente. Sou sim, sim e não, não. Tá? Tem pessoas que dizem assim, ele é machista. Olha, irmãos, vocês nunca passaram por o que eu passei. Vocês tiveram 30 anos, vocês que me julgam, como o pastor Sandro Bosa aí, e os demais que julgam, vocês passaram 30 anos, vocês tiveram um casamento, não tiveram? Era. Casamento jovem, amaram uma mulher jovem, e se amaram, e casaram, tiveram filho e tudo, mas no meio ela quebrou a aliança, ou então você quebrou. Peraí, quem foi e abandonou, né, deixou a sua esposa para trás, ou então deixou seu esposo para trás, ele está condenado pela porta da graça, pela lei de Deus, a não possuir mais outra mulher,
Agora ele vai viver desejando a mulher do próximo, se é um homem novo, hein? E ela, como mulher, vai viver desejando o marido alheio, hein? Não, irmão. Não, ela espera em Deus, que venha um homem de Deus também, que está esperando em Deus, para que se una em uma só fé, em um só amor, para se tornar carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, outra parte de si. Porque aquela pessoa para Deus está morta. Está morta. Para Deus está morta. Pelo Espírito de Deus ela está morta. Como assim, irmão Francisco? Porque ela continua lá com a pessoa no adultério. E os adultos para Deus é morto. Agora, se ela, naquilo ali, deixar aquela pessoa e for servir somente a Jesus, ela, e se conservar e renegar os desejos da carne, ela passa a ser uma mulher de Deus e pode ganhar a sua salvação, e que o seu marido também vai ganhar a sua salvação, junto com o varão que está com ele, respeitando ele também. Tá? Isso é vice-versa. Tá? Não vamos colocar nossos irmãos de liga opressor, porque tem muitos irmãos que estão nessa circunstância, e são homens de Deus e mulheres de Deus. O povo erra porque não examina essa escritura. Eu duvido que essas pessoas que defendem ao pé da letra, vamos supor, uma mulher ou um homem é obrigado a viver com a mulher a vida inteira, levando chifre. Perdoa, vem, passa 20, 30 dias, volta para o mesmo camarada e depois rejeita e não quer mais. Né? Ele está condenado a viver só? Não. Não, irmão. Não. De jeito nenhum. Tá? Você aguentaria isso, meu irmão? Você que é jovem, você que você tem seus 30, até seus 40 anos, você suportaria isso? Perdoa um bocado de vez e depois, eu estou falando para você, mulher também, para você, homem, sendo espancada, escravizada, né? Traída, né? Agora, quando seu marido é um homem de Deus, que lhe exorta, porque você tem atitudes erradas, você exorta e não quer aceitar a exortação de Deus, e pega, muitas vezes joga até sua aliança fora, e não quer mais assumir o seu compromisso, é você que está quebrando a aliança com Deus. É uma aliança quebrada, porque a Bíblia diz, aquele que é ligado, aquilo que é ligado por 2 ou 3 aqui na terra, é ligado com o Pai que está no céu. Mas aquilo que é desligado por 2 ou 3 aqui na terra, também é desligado pelo Pai que está no céu. Mas que veja bem, quando é desligado, vamos ver quem foi que quebrou. Quem quebrou vai viver só, porque é adulta, se for homem é adulto, e quem casar, ainda que seja uma mulher de Deus ou um homem de Deus, vai se tornar um adulto também. Fica sabendo, aí vocês vão andar por porta larga. O que espera vocês é o lago de fogo. Entendeu? Glória a Deus. Aí quando fala que Paulo não é profeta, se Paulo não for profeta, quem foi o primeiro profeta na porta da graça? Né? E na existência da palavra, quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, quem era? Hein? Era o próprio Jesus, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Pai tinha que ter o Espírito, e o Pai tinha o Espírito do Filho, o Filho tinha o Espírito do Pai, e ele era Santo. Tá? Aí então se tornava Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fez isso tudo. Uma só pessoa fez isso tudo. Um só seres, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Veja bem. Ele construiu o quê? João Batista. Quem foi que levantou João Batista? Foi o Espírito de Deus. Quem foi o Espírito de Deus? Jesus. Por que João Batista profetizava? João Batista não profetizava a vinda do Messias? É porque ele tinha recebido a profecia também do Messias que era Jesus, né? Do Messias que era Jesus. Tá entendendo? Ele levantou
João Batista como profeta e evangelista. Evangelista, profeta e pastor. Evangelista que batizava nas águas. Evangelista dava ceia para aquele povo também. Tá? O evangelista João Batista. E Paulo também foi profeta. Por que Paulo foi profeta? Porque Paulo ia para as igrejas profetizar. O que Deus mandava ele profetizar também. Por que Paulo não foi profeta? Paulo foi apóstolo e profeta. Vocês precisam de examinar as escrituras para que não errem e bote o povo que tem um pouco conhecimento, que não tem o conhecimento do fruto do Espírito, a errar. Quando vocês dizem que Paulo não foi profeta. Paulo foi profeta, sim. Todos que Deus levantou aqui para ser casa e morar do Espírito Santo de Deus é profeta. Tem mulheres que é profeta, tem homens que é profeta, tem jovem que é profeta, tem até crianças que são profeta. Por quê? Quando eles estão na direção de Deus, no prumo de Deus, que eles falam, sua boca é profeta, porque ele é tomado por Deus. Mas por que, meu filho? Vamos ver. Quando Balaão foi para amaldiçoar o povo de Israel, comprado pelo rei Balaque, por um saco de moeda, ele foi para profetizar a maldição para o povo de Israel. Balaão não era um profeta? Era um profeta. Era profeta. Só que ele foi para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele também era de Deus. Só que Deus fez assim. Joga o Espírito Santo dele sobre a vida de Balaão. E Balaão, em vez de amaldiçoar, abençoou. Ainda chamou o povo de Deus, né? Tenda de Jacó. Tenda de Jacó, né? Então, bendito seja o povo de Israel, ele dizia. Aí Balaão, o que é isso? Rapaz, manda te amaldiçoar. Não, vamos mudar o altar. Mudou e vocês sabem o que aconteceu. Tá? Então, também, Joel, profeta. Quem foi que levantou Joel? Tudo foi Deus, irmãos. Então, não adianta vocês quererem dizer que não tem profeta. Tem profeta. Agora, não tem profetada. Profetada é diferente da profecia. Profecia, o homem, quando ele profetiza, ele tem segurança, confiança, credibilidade com Deus, autoridade, autonomia, unção, graça e virtude. Ele determina e Deus sabe que ele é limpo e tem credibilidade com Deus. Deus assina embaixo e se cumpre a profecia dele. Além de que ele diga assim, irmão, Deus vai curar a tua enfermidade e está curado em nome de Jesus. A profecia dele vai ser verídica, vai acontecer. Ou também, quando o homem é um homem de consagração, jejum e oração e busca a Deus com sinceridade, com respeito, com amor ao próximo, porque os 10 mandamentos se tornou em 2. Amar a Deus acima de tudo e adorar a Deus acima de tudo e o seu irmão como a si próprio. Aí se torna também, aleluia, os 10 mandamentos em 2. Tá? Então, tem muitas pessoas que não conhecem. Jesus, o primeiro profeta da terra foi o próprio Deus. Segundo João Batista vindo na porta da graça. Mas já tinha os outros profetas que Deus tinha levantado também, que os outros profetas já profetizavam tudo. A vinda do Messias, tudo. Né? Vocês vejam, vocês vão pegando e lendo os conteúdos, com cuidado, com o texto e o contexto, vocês vão encontrar Jesus profetizando. Jesus profetizando. Por que Jesus profetizou? Jesus profetizou para Satanás. Profetizou. Exortou em profecias. Quando? Jesus estava 40 noites, com 40 dias no monte, em jejum e oração. E em vigilância também, que a vigilância é muito importante. Quando Satanás se aproxima dele, diz, tu que é o filho do homem. Do homem. Ele sendo homem, que Jesus era o homem. Jesus era Deus, e ele é Deus. Ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo. E se torna o grande Deus Todo-Poderoso. Ele disse, por que não transforma essas pedras em pão e come? Ele foi para onde? Para a palavra, que é a profecia. Se tornou profeta pela palavra. Naquela hora, ele já era o profeta porque a palavra era dele. Ele disse, ó Satanás,
para trás de mim. Nem só de pão se vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Porque aqui é a boca do nosso Deus. Satanás não se contentou com aquilo. Olha, tu, que é o filho do homem, e tem todo o poder sobre ti, ele sabia que estava falando com Deus. Não tem nada de filho do homem, ele está falando com Deus. Jesus é Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, eu já falei. Por que não se atira desse peral daí para baixo? Que Deus ordena os seus anjos te sustentar e tu não cair. Outra vez Jesus respondeu para ele, para trás de mim, em profecia de novo, outra profecia, saindo da palavra, que a palavra tem poder, e repreendeu pela palavra, que é o poder, que é a profecia do poder. Ó, para trás de mim, Satanás. Outra vez Jesus respondeu ele, para trás de mim. Está escrito na palavra do meu Pai. Não tentará o Senhor seu Deus. Tá bom? Satanás volta. Satanás sempre tentou desmascarar os pequenininhos do Senhor, porque os pequenininhos do Senhor, que não conhecem a palavra, que não estuda, que não lê e que não busca o conhecimento da graça, o crescimento do Espírito Santo, sofre por isso aí. Quando o profeta Isaías, já também inspirado pelo Espírito de Deus, por Deus, o profeta Isaías diz: eis que vem os lobos, cuidado com eles, lobos devoradores, em peles de ovelha, e saqueando a cidade sem muro e comendo a gordura das ovelhas. Eles não são pastor, eles são falsos mestres, são impostores. O que é cidade sem muro, que o profeta Isaías falou? O profeta Isaías falou que cidade sem muro é pessoas, quando a palavra diz assim: errais o homem por não examinar as escrituras. O profeta Isaías disse: esse povo não conhece, e ele vai enganar, e vai comer a gordura das ovelhas. O que é a gordura? Tudo aquilo que você... Muitas vezes a gordura é a sua fé que você tem. Aí ele prega uma fé diferente, prega uma prosperidade, ele dá uma profetada, ele solta uma mentira. É isso que Deus está mandando falar aqui. Lembra do profeta velho? Quando falou o profeta novo, que destruiu a vida do profeta novo? É assim que eles estão fazendo, né? Eles estão vindo para as pessoas que não têm proteção, não têm o conhecimento de Deus. Aí são cidades sem muro, porque não tem a unção, não tem a graça, não tem o discernimento e não tem a unção para repreender esses tais aí e conhecer. Quem está falando com eles é o espírito do diabo, que está desejando ostentação, riquezas terrenas, tesouro aqui na terra. Então, irmãos, tudo isso, essas pessoas que se transfiguram em duas pessoas, um dia ele prega uma palavra e outro dia prega outra e diz que é sã doutrina. Vocês veem? Tem pessoas que dizem: não, ele se contradiz no que fala. Não, não me contradiz. Eu busco aquilo que eu falo para o povo entender e catalogar que a mensagem vem do Espírito Santo de Deus, não é minha. Veja bem. Se você diz que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, como é que um homem de Deus está nas redes sociais se um dia prega contra a mulher que usa a maquiagem e que corta o seu cabelo e apara até as pontas, que foi lhe dado em lugar de véu? Eu não estou falando assim, irmãos. Eu não quero ser tão, entre aspas, contra os irmãos. Entre aspas, porque para mim se torna entre aspas. Quando eu digo: irmã, você tem que raspar os cabelos do seu sovaco, você tem que raspar as suas partes, você tem que depilar todas as suas partes. Não é eu que vou fazer isso. A palavra está dizendo como anda a mulher de Deus, como se veste a mulher de Deus, como se comporta a mulher de Deus. Mulher de Deus não é nervosa. Mulher de Deus não é atrevida. Mulher de Deus não é desaforada. Mulher de Deus, ela é sábia. E a mulher de Deus, quando ela é sábia, ela suporta o seu esposo, ela suporta os seus filhos, né? O homem de Deus também é assim, mas o homem de Deus é o cabeça. Ele é o cabeça, não é machismo, é o cabeça. Vamos ver se não é. Quando Jesus diz assim:
santifique-se o homem no corpo, no espírito e na alma. Sem santificação, jamais o homem verá Deus. Deus está dizendo o quê? Olha, homem, se você santifica primeiro. E que, quando tu se santificar, a tua santificação vai estar em tua mulher. Vai estar em tua mulher. Que é para ela te seguir também. Tu tem que exortar ela. Se ela fala ignorante contigo, tu tem que falar sério com ela. Ter autoridade de falar. Ter autoridade para os teus filhos. Ser o espelho para os teus filhos. Ser espelho para a igreja. Para a tua casa. Para todos que te ouvem dentro da congregação, nas plataformas do YouTube, né? Aí tem muitos que não estão fazendo isso, né? Quando eu vejo o nosso irmão, que o irmão chama César, chama ele reverendo Sandro Bosa, que eu não vejo nada de reverendo, eu vejo entorpecendo, atropelando o povo de Deus, né? Com as suas heresias, que uma hora ele pega uma coisa e tem aquele chiado dele, tá? Com todo respeito, tem aquele chiado dele, aquilo ali não é unção. Ali é chiado de cobra naja, serpente, que ataca o povo. Quando ele chega a chamar as irmãs de lixo, isso é uma falta de respeito muito grande. Que eu já vi em live dele chamar as mulheres de lixo. Quando ele desafiou o coronavírus, que coronavírus não pegava em homem de Deus. Podia vir, eu vi em live. Eu assisti. Ele falando em uma live. Coronavírus não pegava em homem de Deus. Podia vir que ele orava. Ia curar e queria ver se pegava. E orou por alguns. E algumas irmãs que queriam receber a oração, que demorou um pouquinho e ele não orava, e chegou o pedido de novo, repetia: ô irmã, não quer ficar para receber a oração? Vá-se embora, seus lixos. Isso é lixo. Isso é um lixo que não quer ouvir Deus. Quero ver esse tal do coronavírus. Né? Pouco tempo ele passou por esse processo. Deus deu oportunidade a ele, dele estar hoje aí para nos ajudar. Mas eu vejo que ele não quer isso. Ele não tem mudança, ele é soberbo, ele é orgulhoso. Ele é imperoso. Ele quer se achar, ele diz que é dos maiores pregadores das décadas. Quantas décadas você tem, pastor Sandro Bruno? A sua idade, verdadeiramente. Eu tenho 53 anos, vou fazer 54 anos. Que prego o evangelho. E ainda não sei tudo. Não sei de nada, bem dizer. Eu não sei de nada. Eu sei o pouco que o Espírito Santo de Deus fala em minha boca. Né? Quando eu vejo muitas pessoas, quando é a própria irmã Kátia Rosa de Sarango, com todo respeito, né? Quando ela chega dizendo que está fazendo refutagem, outros que dizem que está fazendo crítica, irmãos, nós não somos críticas, nem somos refutador. Se você for na palavra de Deus, você não vai ver Jesus refutando ninguém. Mas hoje nós temos o direito de refutar algumas pessoas, quando está errado. Refutar. Mas a refutação, irmãos, a refutação não dá o direito de eu chamar palavrão com os irmãos, dizer apelidos, insultos, chamar daqueles... Eu vou falar algumas coisas aqui que eu não vou falar, porque eu não vou usar minha boca para isso, de jeito nenhum, em nome de Jesus Cristo. Né? Eu vou falar, chamar de vagabundos, bandido, assassino, né? Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus disse: ó, os meus tiveram sede, e tiveram fome de água e de pão, e vocês não deram, negaram. Vocês negaram a mim mesmo, porque o povo de Deus é o próprio Deus. Deus está na vida dele. Se o povo é de Deus, quem prega a santa doutrina, tem o Espírito Santo de Deus, é de Deus, irmão. É de Deus, minha irmã. É necessário que vocês entendam isso. Como é que você pode julgar uma prostituta, uma adúltera, um adúltero? Deixa que Deus julgue. Mas a palavra está julgando já está explicando que o adúltero não pode mais casar, a adúltera não pode mais casar, né? Mas eu quero ver se vocês vão se aguentar desse jeito. Não é melhor que você se sustente e espere em Deus? É melhor. Eu acho sim que é melhor, sim, é melhor. Eu sou casado, irmão. Eu sou casado. Mas no meio desse meu casamento aqui, se viesse a acontecer do inimigo entrar no meio, porque desse lugar a minha esposa, encontrar essa parte mais fraca que é ela, e ela não quisesse me respeitar, me ouvir, e ela se saísse, eu não quero mais mulher para minha vida. Não quero. Não sei qual é o caminho que eu vou seguir também não. Tá? Porque fica difícil.
para o homem viver só, tá? Eu sou muito sincero, tá? Eu não sei qual é o caminho que eu vou seguir. Sabe por quê? Porque fica o homem também confuso. Então, isso é bom analisar tudo e conversar. Conversar. A mulher tem que saber de uma coisa, e o homem também. Quando a sua mãe disciplina um filho que está falando, ei, seu pai se cale. E quando seu pai estiver falando com seu filho, sua mãe também se cale. Porque ele é a cabeça. Vocês viram quando eu falei ali? Santifique-se o homem no corpo, no espírito e na alma. Porque o homem é o cabeça. Ele está ensinando a mulher. Deus dá sabedoria para ele ensinar a mulher. Porque ela é a parte mais fraca do homem. Ela saiu do homem. Porque Deus tirou da costela do homem, fez a mulher, para que o homem não vivesse só. Mas não, mas Deus tirou do homem. Como é o nome dele? Adão. E dali de Adão, somos descendentes de Adão pela palavra. Então, se cada um homem desse ali que são descendentes de Adão, essas mulheres também são, sair da costela daquele ali. Ela não pode mais se agrupar a outro homem, a não ser que haja traição e não tenha mais perdão. Aí sim, aí quebrou a aliança. Ela vai se tornar um corpo no outro corpo que também foi traído, que já quebrou a aliança e aquela costela já não existe mais. Entendeu? É assim, irmãos. É assim. E Jesus é Senhor do Senhor, Rei dos reis, Juiz do juiz, advogado dos advogados e o profeta único. Por isso que ele diz, eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Ele diz que ele é tudo. Ele é tudo para a vida do homem e da mulher. Tudo que o homem precisa encontra em Jesus. Jesus é o profeta, Jesus fez profeta, Jesus faz profeta, Jesus cura profeta, Jesus cura a AIDS, Jesus cura o câncer, Jesus liberta o drogado, Jesus liberta o prostituto, Jesus liberta o macumbeiro, Jesus liberta o feiticeiro, Jesus liberta o bruxo, mas todos eles que for chamado por Jesus e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Jesus não vai cuidar de uma pessoa que não quer ele, que escolheu o livre-arbítrio do mal, das portas largas. Tem muitas pessoas que às vezes querem vir contra mim quando eu falo sobre essa porta larga que leva o povo para o mundo gospel. O mundo gospel não são origens brasileiras, não são origens de Deus, são origens africanas, inventadas por espíritos, por próprio inimigo da nossa alma. Foi ele que levantou isso aí. A macumbaria, a feitiçaria, são as forças, são as igrejas dele. É a seita deles. O maçonismo, o testemunho de Jeová. Ninguém pode ser testemunha de Jeová. Eu não posso ser testemunha de Jeová. Você não pode. Você não pode. Sabe por quê? Porque só quem teve com o Pai foi Jesus. Jesus é testemunha de Jeová. Jeová Pai. Jeová é o grande Deus, Jeová. Jesus é testemunho, porque ele teve com ele e ele é ele. Ele se torna Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é testemunho. Nós somos agora, se somos obedientes e tementes e servos a Jesus, nós somos testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus tem que estar em nossa vida, pelo símbolo, pelo selo do Espírito Santo. Por o selo, que selo é esse? Por ser uma nova criatura, sal da terra e luz do mundo. E como é que se torna uma nova criatura? Vamos ver. Eu era um homem cachaceiro, vamos supor, estou só analisando. Eu era um homem cachaceiro, prostituto, adulto, andava todo decoradinho, desenhadinho. Ou era uma mulher que tinha um cabelo pintava de vermelho, de azul, de amarelo, aparava as pontas, desenhava minha sobrancelha bem desenhadinha, usava maquiagem, calça comprida, pendentes bem grandes. E ali, quando eu conheci Jesus, eu estou falando vice-versa, houve uma transformação. Eu desabrochei tudo aquilo ali porque eu recebi de Deus. O quê? O Espírito Santo. E aí o Espírito Santo já não aceitou aquilo ali. Ele limpou a casa. Ele limpou a casa agora para eu ser uma nova criatura, sal da terra e luz do mundo, para o povo ver eu diferente, aonde eu passar, diante daquele povo que assim andava como eu andava. E agora eu passo lá, não estou mais como eles. Como assim foi Pedro, como Pedro foi visto.
Mesmo depois de Jesus preso, Pedro passou, Pedro tinha um brilho, eles olharam e disseram, tu não é um deles? Pedro negou Jesus. Não, nem conheço. Tá? Pô, mas por que Pedro foi negado? Porque Pedro sabia que ia ser destruído ali naquela hora, e não era a hora de Pedro ainda. Pedro não mentiu. Pedro se sustentou ali para não ser, porque Pedro, se tivesse passado na frente de Deus, ele tinha sido destruído ali também. Veja bem, então, quando acontece isso, você é uma nova criatura. Você não é mais aquela pessoa. Você não é mais aquela pessoa. Aí sim, aí a diferença, as suas vestes não é mais a veste daquela mulher escandalosa, sensual, que andava na rua, o som olhando as curvas do seu corpo, mostrando as suas peças íntimas, o homem também do mesmo jeito, todo coladinho, mostrando suas peças íntimas. Mas a autoridade do homem de Deus é uma coisa diferente. Ser servo de Deus, irmãos, não é ficar mudo, não. O cara chegar, tacar o dedo na sua cara, enfiar o dedo na sua venta, lhe esculambar, pá. Muitas vezes não é. Não é um homem de Deus. Sabe o que é? É um oprimido, dizendo que é um homem de Deus. É o espírito do engano na vida dele. E você fica parado, você está apanhando do inimigo. Sabe por quê? Porque você não tem conhecimento de Deus. Você é uma cidade sem muro. Viu? Ele vai comer a gordura que você tem. Qual é a gordura? A fé que você tem, a salvação que está em ti. Ele tira de ti e joga ele na doutrina do diabo. E joga você na doutrina do inimigo que está atuando sobre a vida dele. Aí você vai se seguir, ó, esse homem aí, sim, isso tem coragem. Mas não é assim. Isso não é a doutrina de Deus. Outra coisa importante. Tá? Eu ia falar muito na live sobre isso essa noite, mas não foi permitido. Outra coisa. Quando você vê, a Bíblia diz, é melhor que o homem, ou e vice-versa, coma um bocado seco, de que comer um bocado molhadinho, sopadinho, gostosinho, atormentado. É melhor que coma seco, de que comer um bocado molhadinho, sendo atormentado. Porque a mulher sábia edifica seu lar. A mulher sábia sempre dá gosto do seu marido, vive feliz com ele. Se ela está falando com ele, se ele está longe, e ele não entendeu, ela vai lá perto dele e fala com ele. Meu marido, eu estou falando isso assim. Porque nem toda a vida, o homem uma vez está ligado com as coisas de Deus, e ela está trocando. O inimigo está usando para tirar o foco que ele está com Deus. Entendeu? Principalmente você, minha irmã. Principalmente você, meu irmão, que tem criança em casa. Muitas vezes, a criança. Por isso que a Bíblia diz, Jesus estava pregando num templo, numa sinagoga. Olha a atenção que Jesus dava para as crianças. Atenção, o homem de Deus tem amor pelas crianças. Tem amor. E o pai castiga o filho a quem ama. A Bíblia diz que o pai que ama o seu filho surra com vara de marmelo. Marmelo. Escuta. Jesus estava pregando e as crianças estavam correndo, quebrando tudo, pulando aqui, pulando acolá, pá. Pedro chegou e exortou duramente aquelas crianças. Sabe? Mas Jesus estava focado na palavra. O inimigo entrou em Pedro para tirar o foco de Jesus. Que ele estava pregando para um povo rebelde. Para tirar o foco. Pedro, deixa as crianças. As tais são as primeiras a entrar no reino do céu. Mas Jesus disse assim, para Pedro usar a sabedoria, só separar, tirar as crianças dali e botar para o outro lado. É assim. É assim. E aí Deus está dizendo o quê? Mãe e pai, separe seus filhos agora. Seus filhos estão quebrando a casa, estão fazendo tudo. Separa os seus filhos, bota para o outro lado. Que outro lado é esse que Jesus está falando? Bota eles para louvar o Senhor. Bota eles para ler a Bíblia. Bota eles para orar junto com vocês. Treine seus filhos de joelho, orando, buscando o Senhor. Mas não entende. Não quer entender que é assim. É assim, irmão. Eu estou falando nessa madrugada aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho que essa palavra aqui é bem arroz com feijão, para vocês entenderem bem. Tá? Aí não dá o direito de nós chegar aqui e esculambar os irmãos. Cada um dos irmãos que estão na plataforma do YouTube, né? O evangelho é para ser pregado. Não se importa por quem, mas é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho das portas largas. É a sã doutrina. O evangelho é para ser pregado por qualquer criatura, seja de qualquer jeito. A tempo e a fora de tempo. Mas a tempo e a fora de tempo, o santo evangelho. Porque Jesus não vai habitar em casa suja.
em pessoas que vivem querendo de derrubar, desclassificar, ser professor, ser seu professor, ser o seu juiz, ser o seu advogado, querer lhe incriminar, fazer ameaça para botar na cadeia, fazer aquilo, 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 aquilo. E aí? Jesus não é um advogado? Não está como advogado? Ele está advogando tua causa. Mas ele vai vir como juiz para te julgar também, e a mim também. Se eu errar, Jesus vai me julgar. Agora você que vem dizer que vem fazer uma crítica contra mim, você que vem dizer que vem fazer uma refutagem contra mim, refutagem sim, se faz uma refutagem quando você encontra lugar e brecha para fazer essa refutagem. Antes de você fazer a refutagem, procure se você achou a brecha. Quando vocês dizem que Paulo não foi profeta e que Paulo só foi apóstolo, não, Paulo foi profeta, porque Paulo profetizava também. Todos os discípulos do Senhor Jesus profetizavam. Hein? Todos profetizavam. Paulo e Silas eram profeta. Toda a existência da doutrina da porta estreita, eles são profetas. Quando eles obedecem a Deus, ama o seu irmão, adora a Deus acima de tudo, e ama o seu irmão como a si próprio, ele é profeta de Deus. Não duvido, porque se ele falar, se cumpre. Lembra quando Paulo profetizou a maldição para a vida de Bar Jesus, que Bar Jesus, o bruxo Bar Jesus, caiu cego e ficou ali no chão batido, cego. Lembra quando Paulo e Silas profetizou também, profetizar, determinaram, foi uma profecia contra aquela mulher que estava com aquele mágico, hein? Aquela moça, para aquele espírito de adivinho sair dela. Ele expulsou pela profecia. Paulo era profeta. Lembra quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão, louvando a Deus? O louvor era uma profecia. Eles estavam profetizando, determinando. Vocês não sabem qual era o louvor que eles estavam louvando, vocês sabem? Posso vocês falar? Eles estavam profetizando em sua boca. Nós somos vitoriosos, nós vamos vencer. Aqui o caço, a terra vai estrondar, o caço estremecer, os cadeados quebra, Jesus nos dá vitória, Cristo vai vencer. Tá bom? Eles estavam profetizando. Entendeu? Aí vocês não entendem. Procure entender e buscar de Deus os frutos do Espírito. O livro de Gálatas ensina muito bem acerca dos frutos do Espírito. Um pequeno profeta, que se fala que ele é o pequeno profeta da Bíblia. Como era o nome dele? Abracuque. Você vê que Abracuque, muita gente não fala nele, nem prega o livro de Abracuque. Poucas pessoas pregam o livro de Abracuque. Mas o livro de Abracuque era profecia. E o que Noé estava fazendo? Não era profetizando? Não era profeta não, Noé? Hein? Abraão não era profeta não? Chegou a levar o nome de pai da fé, porque ele falava e acontecia? Hein? Mateus, Lucas, todos. Irmãos, se vocês analisar e andar pelo Espírito de Deus, vocês vão ver que tem muitas pessoas que não estão tomando chá de Bíblia, não estão comendo a palavra como remédio, não estão. João, lá na ilha de Patmos, João escrevia, mas o que João escrevia era a profecia que ele recebia. Ele recebia a profecia e escrevia a profecia e mandava para as igrejas. Paulo, quando foi nas igrejas visitar aquele povo, Paulo foi profetizar pela exortação do Espírito Santo de Deus. E tudo que tu prega hoje, meu irmão, e você, minha irmã, escuta, você está profetizando, que seja o bem ou que seja o mal, porque a palavra ela tem poder e ela não vai voltar vazia. Olha como a palavra tem poder, porque a palavra diz que você tem poder na sua palavra, na sua boca. Com a sua boca você confessa a maldição e a benção. Você amaldiçoa e abençoa pela sua boca. Mas é bom que sempre você esteja concentrado pelo Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus na sua vida, seja casado do Espírito Santo de Deus, para você abençoar, para você determinar a vitória para as pessoas. Muitas vezes, mesmo que você esteja cheio do Espírito Santo, você determina uma profecia para uma pessoa. Sabe por que ela não se cumpre? Porque aquela pessoa
é incouto, é ignorante, é soberbo. Ele não recebe. Isso aí não é Deus, não é nada. Sabe o que acontece? Muitas vezes por ele falar isso, blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Aí fulano morreu, fulano era tão bom, fulano era tão assim. Morreu porque pecou para a morte. O salário do pecado é a morte. Ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Por isso que diz, julgue a profecia, mas não julgue o profeta. Porque antes de você julgar a profecia, veja como é que vem. Da onde está vindo este homem? Qual é a trajetória desse homem e desta mulher? Veja, o nosso irmão, o pastor, que diz que é reverendo, é não sei o quê, é presidente de várias igrejas, 20 e tantas igrejas no Brasil, das Assembleias de Deus, da Madureira, hein? Vocês acreditam nas profecias que saem da boca dele? Eu não acredito mais. Porque um dia ele prega uma coisa, outro dia prega outra. Um dia ele se une com o irmão, no outro dia ele briga com o irmão. Ele fez uma live com o cooperador Mário Souza. Com todo respeito a todos meus irmãos. Agora já entra esculambando o irmão. Já entra nem refutando, ele já entra com a violência contra a carne e contra o sangue. Eu respeito o cooperador Mário Souza. Ele tem um casamento com a esposa que honrou ele, está honrando ele. Mas será que ela tivesse traído ele, tivesse ido embora, e lá tivesse ficado com outro, e não quisesse nem o perdão mais, ele ia ficar preso, não casar? Não, Jesus não mostrou isso não. Porque se Jesus tivesse feito isso, ele mostrava em linhas vermelhas, ó, tá aqui, ó, aquele que se divorciar outra vez, não mais se casará. Porque se casar outra vez, é maldito, é excluído do reino do céu, é excluído, não entra mais lá. Não, mas Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Ele está dizendo até para o adulto. Se o adulto se arrepender e conseguir viver sozinho e renegar os seus desejos carnal, ele pode ser salvo. Ele pode ser salvo. Mas se ele ficar aí se masturbando, desejando a mulher do próximo, isso é vice-versa, também não vai ser salvo. Casamento para ele não há mais. Agora, esse que ficou só e a mulher foi, ela vai ser adulto, e quem casou com ela, ainda que seja um homem de Deus, vai ser um adulto. E ele está livre aqui, ó. Ele está livre porque ele não quebrou aliança com ninguém. Ele não quebrou aliança. Ele permanece ali obedecendo a voz de Deus. Ele está honrando a voz de Deus. Se aparecer uma serva de Deus também, que está honrando a palavra de Deus e não quebrou aliança com ninguém, se ele casar com ela, pelo amor de Deus, eles vão ser um servo de Deus. Quem é que vai condenar ele? Você condena? Se você condena, você está desfazendo da palavra. Porque quando Jesus falou isso, foi o próprio Jesus, Deus, aquele Deus que falava com Moisés, e que deu a carta de divórcio a Moisés, foi o próprio Jesus. Foi ele que deu. Mas como fez que você prova? Claro que sim. Moisés falava com Deus, e Deus falava com Moisés. Antes dele dar a carta de divórcio, ele disse, Senhor, o povo está com a dureza muito dura em seu coração, o que eu faço? Eu dou a carta de divórcio? Claro que sim. Tenho certeza absolutamente que Jesus, que o próprio Deus disse assim, dá, Moisés. Pode dar a carta de divórcio ao povo. Dê a carta de divórcio. Eles não estão se respeitando mais, não estão, se o homem não respeita mais a mulher não respeita o homem, nem quer perdão, dá a carta de divórcio, para que sejam felizes. Aí não tinha, não foi? Aí Jesus respondeu, eu não vou desfazer o que eu já fiz. Quando eles chegaram aqui, disseram, Moisés, que ele disse, Moisés deu, mas eu não dou, porque Moisés já tinha dado. Eu não vou desfazer o que já foi feito, nem vou fazer o que já foi feito uma vez, outra vez de novo. Vocês querem que eu faça outra vez de novo? Já fiz? Não está feito? Pronto. É isso, irmãos. Vocês param de condenar o povo que divorciou aí, dentro da lei, dentro da coisa. E quando alguém lhe trair, você prova diante do juiz, diante de um presbítero, de um pastor, um homem de Deus, de um diácono, e leve diante do juiz, do tribunal, para provar que ela lhe traiu e não lhe perdoa mais e não quer mais viver com você. Isso é vice-versa. Para que ela seja adulta ou então ele seja adulto. Quem casar com eles vai ser assim. Né? Porque se não fosse assim, não precisava de juiz aqui. Só era assim, nem precisava de juiz nem de casamento. Conheceu um outro, se juntava, pronto. O casamento era união, quando eles dizem aí, casamento é união. E eu sei que o casamento é união.
Eu, como homem de Deus, eu não sou ignorante. Eu sei que o casamento é a união. Só vive os dois juntos quando são unidos, em uma só fé e um só amor. Agora, se você tem uma mulher autoritária, militar, que em tudo ela quer gritar você, em tudo ela quer mandar, você diz uma coisa, ela diz, não, eu não quero assim, eu quero que você faça assim. E se Deus lhe usa assim, como é que ela pode mudar? Para cada um Deus deu o dom. Se Deus deu o dom à sua esposa de mansidão, deixa ela com dom de mansidão. Se Deus deu o dom a ela de unção, ela tem um sonho, por que não está usando? Ficou tímida, parada. Os tímidos não entram no reino do céu. Aí você tem como um homem dela, chegar para ela, meu amor, você está tímida, você tem que falar de Jesus, você tem que pregar, você sabe ler. Hein? Tira a sua timidez na leitura aqui, ó, fica aqui, na congregação, lê a palavra, você sabe louvar, você não cantava para o mundo, você não bebia cerveja, você não dançava forró para o inimigo, você não brigava, você não prostituía antes, você você quer ser a velha criatura, viver na mesma vida que você vivia antes? Não, irmãos, Deus te convidou para ser uma nova criatura, sal da terra e luz do mundo, as suas vestes estiver nojenta, imunda, mulher sem pano nas roupas, homens toda acochadinha, mulher toda sensual. Tem mulher que vai falar com você, meus irmãos. Me perdoe, mas parece patati e patatá, toda maquiada, coisa medonha. Ninguém sabe nem quem é quem. Muitas vezes você está estranho, não conhece nem quem é aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Falou comigo, eu não conheci. Por quê? Está estranha. E tem criança que se espanta. As criancinhas têm visão de Deus. Tem criancinha que se espanta. Porque já aconteceu comigo, que eu sou pai. A minha filha mais velha, nós entramos numa congregação uma vez e entrou uma jovem toda maquiada. Quando olhou para ela, ela tinha 4 aninhos, 5 aninhos. Quando olhou para ela, caiu endemoniada. Porque ela viu que a criança nasceu em um berço evangélico. E ali estava a essência de Deus. Ela caiu e gritava, eu não gosto dessa menina, babá. E até que um dia também outra mulher tentou tirar a vida dessa mesma minha filha, endemoniada. Um demônio entrou lá, pegou no braço da menina, puxando para pegar uma faca para matar a menina. Eu corri, como homem de Deus, repreendi, ela caiu com faca, com tudo, e ali eu tirei da mão dela. Tá? Então, irmãos, eu quero dizer a vocês uma coisa, vocês pregam uma coisa que muitas vezes não vivem e querem pregar, querem ensinar, querem ser mestre, querem corrigir as pessoas que buscam Deus, as pessoas que vivem pela sã doutrina. Irmãos, eu não estou dizendo a vocês aqui, nem quero falar para ninguém. Nunca vou falar isso porque Deus conhece a minha vida. Eu não sou a última bolacha que sai do pacote. Não. Você sabe o que eu estou falando da última bolacha que sai do pacote? Porque os últimos para Deus serão os primeiros lá no reino do céu. Eu não estou me colocando nesse lugar, mas eu estou me colocando no lugar, sabe de como? Que eu seja a bolacha, a terceira ou a quarta bolacha que sai do pacote, que eu seja ela, sabe? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Muitos são chamados, o Senhor disse, mas poucos são meus escolhidos. Então, irmãos, analise tudo que eu estou falando. Analise o que Deus está falando na minha boca, para vocês não se perder. Eu celebro Santa Ceia, irmão, eu dou Santa Ceia. Eu batizo nas águas, porque eu sei como batizar, porque Deus me ensinou, o Espírito Santo de Deus me ensinou. Eu sei como celebrar uma Santa Ceia Santa. Uma Santa Ceia Santa se celebra com pão e suco de uva. E é só um pouquinho. E veja bem, antes que você ceie, se alimente bem, para você não sentir fome e estar comendo aquilo ali com fome, como for saciando a sua fome. Entendeu? Agora estão fazendo ceia com uvas, com melancia, com abacaxi, com pães, vinhos. Tem dia de ser até bêbado da ceia. Entendeu? Aí tem deles também que prega o evangelho nos congressos e quando sai dali, já tem uma prenda para ele. Já deu um olé na sua esposa, já tem uma prenda para ir para um motel. Outro vai cheirar cocaína, outro vai se drogar, certo? E leva o nome de homem de Deus. É o pastor, homem de Deus. Outros que transformam a vida das pessoas, que não transformam, quem transforma é Deus. Eu posso pegar um homem aqui todo sujo, né? Todo sujo assim, eu estou falando materialmente.
de barro, de lama, de caifão, ou fedido, dar um banho nele, cortar o cabelo, vestir uma roupa boa nele, tirar a barba dele, deixar ele barbeadinho, todo direitinho, e dizer que transformei. Transformei o quê? Como é que está dentro dele? Transformação só está fora. E dentro, como é que está? Será que ele não vai voltar a fazer o mesmo? Fumar maconha, cheirar cocaína, fazer tudo que ele fazia antes? Transformação, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Mas é transformado também quando ele se encontra com um homem de Deus, que ele fala, que ele sente a graça de Deus, a unção de Deus. Eu ganhei milhares e milhares de almas para Jesus, não para mim. Porque as ovelhas são da casa do Senhor, as almas são de Jesus. E tem Deus que prega aí e grita, minhas ovelhinhas, minhas ovelhinhas. Vocês não têm ovelhas. Vocês que pregam em Porto Alegre, vocês estão juntando um bocado de bode. Para naquele dia Jesus dizer, para minhas esquerdas, malditos, vos não te conheço. Os meus sons estão aqui, as minhas ovelhas estão aqui na minha direita. Entendeu? É bom que fique bem esclarecido, irmãos, para vocês ficarem sabendo que eu não estou aqui para criticar A, nem B, nem C. E eu vejo muitas pessoas fazendo vídeos e botando sempre nas suas capinhas as fotos de pessoas que eles acham que são grandes, são famosos, para trazer inscritos nos seus canais. Mas isso aí não agrada a Deus, irmão. Não adianta. Davi disse, não adianta tu ganhares o mundo inteiro se vier perder a sua alma. Vocês correm o risco de perder a alma de vocês, tá certo? E é isso. Então, eu quero agradecer a todos nessa madrugada, tá? Que todos fiquem em paz, que vocês entendam o que Deus falou, o que Deus está falando, para a honra e glória do nome de Jesus. Um beijo. Pois, como eu disse para os irmãos, a live não foi possível fazer, mas eu creio que, né, após eu celebrar a ceia amanhã, se Deus quiser, eu vou estar celebrando ceia. Depois que eu celebrar a ceia, né, amanhã eu vou estar anunciando quando é que eu vou fazer a live. Se eu vou fazer domingo, às 9 da noite. Eu acho que domingo às 9 da noite. Tá? Domingo, às 9 da noite eu vou estar celebrando, fazendo uma live. Tá? Uma live. Eu vou botar para domingo, às 9 da noite. Em nome de Jesus. Que esse demônio caia por terra. Tá? Porque não foi possível fazer. Tá bom? Em nome de Jesus. Não pude fazer. Tá? Eu não vou fazer uma live aqui para estar cortando, tá fazendo as coisas erradas, fazer tudo correto. Assim como a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz que tem que fazer a obra de Deus com ordem e decência. Eu vim aqui, estou esclarecendo para os irmãos e pregando um pouquinho, explicando. Eu estou ensinando, não estou nem pregando, estou aconselhando. Eu não estou refutando ninguém, eu estou aconselhando. Espero que o nosso irmão, que diz que é servo de Deus, é reverendo e é presidente de muitas igrejas, não venha com as suas, né, inoragia, com as suas ignorâncias, né? Porque eu creio que ele já está para ser queimado da plataforma do YouTube e das mãos de Deus. Tá? Deus deu a oportunidade dele, como fez com o rei Ezequias, para ele continuar aqui nos ajudando. Ele está querendo ser tropeço, tá bom? E que todos analisem também no que vai falar, que seja qualquer um, né? Seja qualquer um. E quando o irmão quiser me falar alguma coisa para mim, irmãos, se você não quiser falar no vídeo, entra no meu particular, tem 3 telefones aí na minha descrição, tá bom? Que Deus abençoe. Vou deixar um minutinho de oração. Bendito Santo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Toma este povo em tuas mãos. Toma todos em nome de Jesus Cristo. Dá o conhecimento, a sabedoria, o amor, a palavra, livra, cura, liberta, transforma, que todos sejam perdoados, perdoando seus irmãos também, porque só é perdoado quem perdoa seu irmão. Meu Deus, que há união, há paz, que todo o espírito das trevas cai por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoa os casamentos, abençoa as vidas, e que Deus seja por todos, e nós também. Aleluia, ser para o nosso Senhor e pela doutrina santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Um beijo no coração de todos meus irmãos e minhas irmãs que vão ouvir. Peço que vocês dêem o seu like, inscreve no canal, ajuda o irmão Francisco Evangelista e em frente junto com vocês. Amém e amém.